para a igreja, né, para nós como igreja, e a palavra que eu vou trazer é uma palavra que as mulheres, a gente tem falado sobre isso, e são coisas que Deus tem ministrado no meu coração, né? Então, nós vamos falar sobre a coisa mais importante na vida de um crente. Isso é o que eu tenho descoberto na minha caminhada e nesse momento, nessa fase da minha vida. Então, hoje, todo mundo sabe, né? Eu tô prestes aí para fazer 41 anos e eu sempre ouvi que os 40 anos eram libertadores. Que você não tá mais nem aí para nada, que você vive, que você é resolvida. E nos 40 anos eu me encontrei assim, totalmente o oposto dessa pessoa que todo mundo falava que era resolvida, maravilhosa, poderosa, empoderada. Totalmente oposto, tanto que todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, eu faço terapia. Comecei com 40, porque me encontrei nesse lugar. Falei, nossa, mas cadê aquela mulher, né, de 40 anos? E você sabe que eu converso com a terapeuta e acho que não resolve coisa nenhuma. Às vezes o Alexandre, toda sessão, ele fala, e aí? Aí eu falo, eu falei isso, mas e aí? O que ela fala? Meu, ela não fala nada, porque tipo, só eu falo, entendeu? Mas a minha conclusão geral, assim, que eu tenho tido nesse momento da minha vida e de tudo isso que fica dentro de mim, é uma só. E é isso que eu quero falar hoje com vocês, que é o que, de fato, a coisa mais importante na vida de um crente. A gente falou de fé, a gente falou de amor, e a gente falou ontem do quê? Sobre santidade. Como vencer o diabo, como vencer a carne. Eu sei, essa é a palavra que ninguém quer guardar. A gente quer guardar sobre fé, sobre amor, mas santidade não. Nós falamos sobre isso, fé, amor e santidade. Mas existe uma coisa que se a gente não tiver, não dá pra conectar nada disso. Não dá pra fazer nada disso. Não dá pra viver nada disso. Que é o quê? É o Espírito Santo de Deus. A gente fala do Espírito Santo, mas eu ainda acho que se prega muito pouco. Eu acho que a gente tem uma ideia de Espírito Santo que não vamos falar do Espírito Santo, porque Espírito Santo é aquela confusão, né? Vai orar em línguas, vai cair no chão, vai se debater, vai pôr a mão, a pessoa vai cair. Ou então vai lá para o outro extremo, que é o Espírito Santo é silencioso, é quietinho. Quem é o Espírito Santo? Mas a realidade é que há uma confusão, né, até dentro das igrejas, em relação ao Espírito de Deus. Ao Espírito Santo de Deus, que é tão necessário para nós. Então você pode fazer 1 milhão de sessões de terapia, né, e eu tô falando aqui de cristão, de ser cristão. Mas quem vai te mostrar, quem vai te revelar, quem vai te guiar, não é seu terapeuta. Eu cheguei a essa conclusão, só vai te ajudar a desenrolar o pensamento. Mas é o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, quem é? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mesmo Espírito que está em quem? Em Jesus, em Deus. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus. E aí eu estava pensando, que coisa mais profunda, quando o anjo chega para Maria e vira para ela e fala assim, Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Então quando a gente às vezes vê o culto do Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer aqui, a gente já espera, né? O povo espera, uau. E o anjo chegou bem para Maria, o anjo e ela, virou para ela e falou, vai descer agora aqui sobre você o Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? Você vai gerar. Por quê? Porque Jesus foi gerado através de quem? Do Espírito de Deus. Então, olha só, o Espírito Santo, que a gente vai falar aqui hoje, é o mesmo Espírito que gerou Jesus, né? Que fez Jesus ali homem, que entrou em Maria e fez Maria gerar a Jesus Cristo. É o mesmo Espírito que a gente fala dele todo dia, diz que anda com ele, tá com ele diariamente. Então, abre rapidinho a sua Bíblia em João 15:5. A Vanessa hoje de manhã você orou o livro de João, né? João 15:5. Eu sou a videira,
vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então olha só esse versículo. Sem mim nada podeis fazer. Se você gravar essa frase, colar ela no teu espelho e lembrar disso todo dia, pronto, já valeu hoje. Sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito de Deus nada podeis fazer. Quando a gente lê esse texto e a gente pensa no fruto, né? Jesus está falando do fruto. Quem permanecer em mim, ficar em mim, então vai produzir fruto. Aquele que produz fruto, a gente vai e limpa para que dê mais frutos. Aquele que não produz fruto, a gente corta e lança. O que é fruto? Eu já ouvi tanta coisa sobre esse texto, eu já pensei que fruto era gente. Né? Já pregaram para mim, já falaram para mim que dar fruto era que muita gente ia querer andar comigo. Que produzir fruto é ter uma igreja lotada de fruto. E esses dias eu ouvi um pregador que eu gosto bastante, ele chama Luciano Subirá, e ele falou assim: nunca tivemos igrejas tão cheias no Brasil. As igrejas estão lotadas. Nunca tivemos igrejas tão cheias de pessoas tão vazias. Então, fruto não são pessoas. A Bíblia fala que fruto, lá em Gálatas 5:22, é o Espírito Santo que produz. E é o fruto mais difícil da gente produzir. Porque não é a gente que produz. E é isso que a gente tem aprendido, não é? Então, olha, o que Jesus está querendo dizer aqui é que se a gente está cheio do Espírito Santo, Ele vai trabalhar em nós. Ele vai efetivamente, Maria Clara, produzir frutos através da nossa vida. Mas, se a gente não tiver cheio do Espírito, a gente se torna o quê? Improdutivo. A gente não produz mais nada. Por quê? Porque sem Ele, nada podeis fazer. É impossível, né? Tem um autor que ele fala, um autor de um livro que chama Tim LaHaye. Ele fala que é impossível você exagerar o quão dependente nós somos do Espírito Santo. Por mais que eu fale aqui, que eu me rasgue aqui tentando fazer você entender o quanto você depende do Espírito de Deus, eu não vou conseguir exagerar, porque nós dependemos muito dele. Então, para que nós dependemos dele? A Bíblia fala que nós dependemos dele para nos convencer do pecado antes e depois de aceitar Jesus. Então, todos os dias, quando você levanta e você se sente santo, né? A gente se sente porque a gente é crente, a gente já leu, já orou a Bíblia, a gente anda como se a gente fosse muito justo, muito santo. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue enxergar que nós não somos. Que ainda assim, ainda tendo o Senhor, ainda recebendo a graça de Jesus Cristo, ainda fazendo parte, né, da igreja, ainda tentando viver uma vida tudo certinho, nós pecamos, nós somos pecadores. Então, quando nós não temos o Espírito Santo, é muito fácil ver quando uma pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, porque ela se acha. Ela é boa. Agora, o Espírito Santo, ele está o tempo todo nos mostrando que nós pecamos. Ele nos convence. É convencimento. Então, dando um exemplo para adolescente, você vai estar lá, porque eu teria muitos para dar a respeito de mim mesma. Olha, até no WhatsApp, às vezes eu vou mandar uma mensagem, verdade. O Espírito Santo fala, deleta. Às vezes, graças a Deus que já criou aquele negócio que deleta depois que manda, né? Eu dou graças a Deus para a pessoa não lê. Porque, ó, não é. Então, o Espírito Santo, ele vai te convencer quando você faz alguma coisa errada na escola, quando você faz alguma coisa na sua vida pessoal. Agora, sem o Espírito de Deus, você anda na sua razão. Você faz o que é certo. Você é bom. A gente precisa do Espírito de Deus antes de se converter e muito mais depois. Porque depois a gente passa a se achar, né? Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar entendimento do Evangelho, para nos ensinar a palavra de Deus. Já percebeu? Muita gente às vezes pega a Bíblia e fala, eu não consigo entender. Eu leio, eu não consigo entender. Porque a gente quer ler no nosso entendimento. A partir do momento que você tem o Espírito de Deus, você fala, não, o Espírito Santo me ajuda. Leia com o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá o entendimento. O Espírito de Deus nos capacita para testemunhar, para darmos testemunho dele aonde a gente for. Na escola, no trabalho, aonde a gente estiver.
O Espírito Santo nos guia a uma vida de oração. O Espírito Santo nos consola. Já tentou consolar alguém que perdeu alguém, que alguém morreu? É muito difícil, é impossível. Se não for pelo Espírito de Deus, você não tem consolo. Tem algumas coisas que não tem consolo. Sexta-feira eu recebi uma ligação de uma amiga minha que nunca me liga, só manda mensagem. E ela me ligou, às vezes ela tá aí no Instagram. Ela me ligou, às vezes não. Mas transtornada porque é uma amiga dela, do trabalho dela, tem uma filha de 14 anos que passou mal na escola, com palpitação no coração, tipo, tava com o coração a 120, foi pro hospital, levou pro hospital, não é nada, fez todos os exames, a menina foi pra casa, meia-noite a menina morreu. De 14 anos e a mãe sozinha aqui nos Estados Unidos. E aí ela me ligou, nem conheço a moça, mas ela me ligou e falou, nossa, eu tô chocada, que eu faço? Eu falei, não sei. Eu falei, pra isso é só o Espírito de Deus. Eu falei, porque eu vou te dizer uma coisa, de tudo que podia acontecer pra ela, essa foi a pior coisa que podia acontecer, porque é a pior coisa que pode acontecer pra uma mãe. Então, nesse momento, a gente não consegue, é só pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Ele é nosso Consolador, né? Ele é o nosso professor da verdade. Então, já que você está no livro de João, abre em João 16, versículo 7. Que diz que eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então aqui ele está falando do Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós vamos voltar um pouquinho, João 14, 26. Só virar a página. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então lembra que eu falei, a gente precisa, para entender o Evangelho, porque às vezes a gente não entende, e Jesus mesmo está falando, eu vou mandar o Espírito Santo, que é Ele que vai ensinar vocês, que é Ele que vai ajudar vocês. Então o tempo todo aqui, o que eu estou querendo dizer? Por que eu disse que fazer terapia às vezes parece que ajuda, tá legal, mas é que você, quando você entende que por você não dá para fazer nada, então você já entendeu tudo. Você entendeu tudo. Você entendeu que não é você, né? Quando a gente vem aqui na frente, eu sempre falo que eu tenho muita liberdade com as mulheres, com as crianças, mas quando é para falar para todo mundo eu já fico um pouco tensa. Mas quando eu tenho que fazer isso, eu já estou orando desde de manhã. Não quero eu falar, não me deixa falar nada. Senhor, fala, me ajuda. O Espírito Santo em mim. A gente precisa entender isso, que o Senhor não nos deixou só. Ele nos deu o Espírito de Deus. Mas olha que interessante, essa é uma coisa que o diabo, ele luta ferozmente para tirar de nós. Tem duas coisas que o inimigo faz e ele trabalha muito na vida do ser humano. O primeiro obstáculo que ele quer pôr é para que as pessoas não se convertam. Então sempre vai haver um obstáculo para a pessoa não vir, para a pessoa não ouvir a palavra, não receber. Mas se ele falhar nisso, ele não desiste, ele continua. E agora o que ele vai fazer? Ele vai te impedir de entender a importância do Espírito de Deus na sua vida. De Deus. E aí a gente entra nas confusões mentais, nas neuras. Puxa, olha, as meninas aí agora entrando na middle school, é tanto problema de identidade, é tanto problema de, sabe, as meninas da idade de vocês, muitas vezes elas se veem, e depois quando você chegar no 40, ai meu Deus, vem problema de identidade, tudo de novo, porque aí você fala, nossa, eu passei tudo isso agora, o que tem agora? Mas a questão é que o inimigo, ele quer o tempo inteiro roubar a nossa identidade. E a nossa identidade, diferente do que a gente tem ouvido muita pregação, às vezes com uma toada um pouco de a gente é bom e tal, não tenho nada contra, mas a nossa identidade não tem a ver só com nós. A nossa identidade tem a ver com o reino de Deus. A sua identidade, Bia, quando você entrar na escola, tem que ser muito clara. Quem habita em você, acabou.
filha de Deus, estampa. É essa a nossa identidade. E o diabo, ele passa o tempo inteiro tentando roubar isso e confundindo a nossa mente. Então, por que eu falei no começo de que alguns aqui são crentes há mais tempo, outros são crentes mais novos, mas o Espírito Santo virou um assunto polêmico dentro da própria igreja. A igreja que fala que, sua igreja recebe o Espírito Santo? Vocês recebem o Espírito Santo? Porque a minha igreja, a gente crê que o Espírito Santo, ele vem visitar. Porque aí visita, a pessoa cai. Aí a outra igreja, por outro lado, ela não acredita mais nem em cura. Eu conheço igrejas, a gente conhece, que diz que curas era para o tempo da Bíblia, que hoje o Espírito Santo não age mais assim. E aí o inimigo, ele faz o quê? Essa confusão, para quê? Para que você não desfrute daquilo que você tem direito e está disponível para você. Você fica andando, vivendo, né, no bendito do automático, mas o Espírito Santo mesmo, cadê? Dentro de você, fluindo através de você, né? Então, eu quero dizer isso para vocês. É impossível um crente viver uma vida saudável se ele não estiver cheio do Espírito Santo. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância, muitas vezes eu entendi que a vida em abundância era uma vida feliz, que tá tudo bem, vida em abundância. Minha família tá tudo ok, a minha casa tá tudo ok, eu vou viajar todo ano para Destin, que delícia, tá tudo ok, eu tenho dinheiro, não tá faltando nada, tá tudo abundante. Mas a vida abundante que Jesus veio nos dar não tem a ver com isso. Tem a ver com uma vida cheia do Espírito, porque senão eu não consigo explicar. E a gente veio hoje conversando no carro e eu tentava falar para ele, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender aquilo, eu não consigo entender aquilo. Mas algumas pessoas que eu citei, e uma delas hoje de manhã foi a minha avó, que eu falei, mas aí a minha avó morreu assim, como é que pode? Mas ela viveu uma vida abundante enquanto viveu. Porque ela tinha o Espírito Santo dentro dela e era tão nítido. Ela vivia uma vida onde você conseguia enxergar o fruto. Então, não há como você ter uma vida cristã saudável se você não tiver o Espírito Santo dentro de você. Senão você só fala o que você crê. Você só lê, tá cheio de palavrinha aqui, aqui. Mas aqui mesmo, né? Esse fluir desse rio que a gente falou, cadê? Onde tá? Deixa eu correr, que tem muitas folhas aqui. Tô brincando, tô... Ai, gente, um beijo para vocês que estão no Instagram. Clique na setinha, mande para seus amigos. Mas enfim. Você sabe o que significa a palavra cristão? No grego, biblicamente falando. Eu já ouvi isso uma vez, muitos tempo atrás. Aí eu fui pesquisar essa semana de novo para ver se era verdade, porque fazia tempo que eu tinha ouvido que cristão no grego, usado na Bíblia, quando se falava cristão no Novo Testamento, eles falavam cristos pequenos. Ser cristão é como ter mini cristos em você, um mini Cristo. E toda vez que se referia aos cristãos, era isso. Você não é Cristo, mas você é cristão. Não só crer em Cristo, mas carregar um mini Cristo em você. Então, às vezes a gente olha aí, sei lá, o Nathan é um mini Carlos de aparência. É parecido, sim. A Mega é uma mini Tiana em espírito e em verdade. De dentro pra fora. Você olha e fala, é um mini... Ser um cristão é ser um cristinho. Pensa nisso. Toda vez que você falar, eu sou cristão, é carregar algo em você. Então, o que tem a ver isso? Tem a ver que é carregar o mesmo Espírito. E o mesmo Espírito é esse Espírito de Deus que eu tô tentando aqui colocar para vocês. A Bíblia fala, não precisa abrir, se você quiser abrir, se abre, se você quiser anotar, que nós temos em nós um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Lá em 2 Coríntios 4:7 diz isso. Quer dizer, nós carregamos dentro de nós o Espírito de Deus. Nós carregamos Cristo dentro de nós.
se nós quisermos, porque muitas das vezes a gente não leva, não carrega, não se enche, né? Então eu quero que as meninas foquem nisso, grava isso que eu vou falar, grava isso que eu vou falar, e vocês também. Ser crente, eu tenho dito que eu tenho gostado dessa palavra crente. Crente, eu sou crente. Ser crente não é crer em algo que está lá no céu. Não é crer em algo distante. Ser crente é carregar algo aqui dentro. É carregar algo precioso em vaso de barro. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque nós somos, barro é imperfeito. Barro pode quebrar, pode cair, pode trincar. Mas nós carregamos nesse lugar imperfeito, nesse lugar cheio de deficiência, de debilidade, um tesouro precioso. Que é quem? O Espírito de Deus. O mesmo Espírito que está em Cristo. O mesmo Espírito. Então, o que a gente espera de uma pessoa que carrega o Espírito Santo? O que a gente espera de vocês? O que vocês esperam de mim? Como é que você vai me ver cheia do Espírito Santo? Eu já participei, eu não critico esses cultos aonde vem essa visitação, porque eu já vivi essas coisas sobrenaturais. Eu já caí, eu já senti o poder do Espírito Santo, eu caí no chão algumas vezes. Meu corpo adormece e você cai, já aconteceu. Eu sou uma pessoa que eu oro em línguas pelo poder do Espírito Santo. Eu já vivi algumas coisas e já vi algumas coisas, mas não é isso que você espera de alguém que está cheio do Espírito Santo. Aquilo é um momento que faz parte de um culto, onde vem uma presença sobrenatural, mas o que marca a vida de alguém que está cheio do Espírito Santo não é esse momento, mas é como você vive depois dele. É como é a sua vida no dia a dia. É como você, aonde você carrega essa presença. Então, o que você espera? Primeira coisa que você espera de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Que aí vocês já estão careca de saber, né? Tem até musiquinha pra vocês que a gente cantava ano retrasado lá em casa, que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio e fé. 9 temperamentos do fruto do Espírito Santo. É isso que se espera de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. A gente vê isso em nós, né? Nós produzimos esse fruto, e eu tenho batido isso na tecla com as mulheres. Se você forçar, né? Às vezes a gente tem que forçar para amar aquela pessoa. Ou então fazer uma força grande para ter paciência. Mas você já viu uma árvore forçar para dar laranja? Nossa, que força aqui para nascer uma laranja. Porque não somos nós que produzimos esse fruto. Toda vez que você tentar, você vai falhar. Você vai tentar um pouquinho, você vai ser nice 5 minutos. Ó, o Carlos já fez. Porque ele é nice só um pouquinho, depois depende do espírito. Então, você não vai conseguir na tua força. Porque depende do Espírito de Deus. E no Espírito de Deus, então, flui. Aí flui os 9 temperamentos do fruto do Espírito. Não é um só. Ah, eu sou paciente, mas eu não consigo me alegrar. Não, eu sou alegre, mas eu não consigo sentir paz. Ah, eu amo, mas eu não consigo ter domínio próprio. Não tem como. A Bíblia retrata como uma coisa só. E se você é cheio do Espírito, lembra, sem mim nada poderá fazer. Você precisa carregar isso dentro de você. Outra coisa que a gente vê numa pessoa cheia do Espírito Santo, um coração alegre, agradecido e um espírito submisso. Palavrinha que ninguém gosta. Espírito submisso. Né? Quem gosta de ser submisso? Já é uma palavra de, né? Vamos deixar essa palavra. Hoje em dia nem se lê mais aquele versículo, né? Mulheres sejam submissas. A gente já riscou, não tem mais. A versão ali atualizada já não, tô brincando. Mas porque a gente não gosta, porque submisso parece uma coisa que fica escondida, né? Assim, não se submete. Ó, ouve, fala.
esse é um espírito, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E um exemplo para vocês é Paulo e Silas na prisão. Eles estavam com o coração alegre, agradecido e um espírito submisso. Presos à meia-noite. A Bíblia diz, eu acho tão interessante, porque a Bíblia fala que foi à meia-noite. Antes disso eles tinham apanhado, eles tinham sido açoitados, né? Apanhado muito, provavelmente xingados, cuspidos, lançados na prisão. Mas à meia-noite, o que você está fazendo meia-noite? Ou você está dormindo ou você está na balada. Meia-noite. Ou a Luna está comendo, atacando a geladeira. No celular. Pois meia-noite é um horário na Bíblia meio sombrio. É um horário, à meia-noite tá todo mundo dormindo. À meia-noite eles se levantam e eles começam a adorar a Deus. Como? Em alegria, agradecimento e submissão dentro da prisão. Meu amigo, se isso não for Espírito Santo, você me conta o que é. Porque eu não ia fazer, nem você. E olha que a prisão daquele tempo a gente nem sabe como é. Devia ser suja, imunda, devia ser um lugar horrível, escuro. E eles estavam ali. No poder de quem? Deles. No poder do Espírito de Deus. Então é uma marca que a pessoa carrega, né? Ele está cheio, então ele consegue expor esse coração. Outro aspecto, você recebe poder para testemunhar. Jesus fala isso aqui o tempo todo. Recebereis poder quando o Espírito de Deus vir sobre vocês para testemunhar em Judeia, Samaria e nos confins da terra. Eu já tive essas experiências que eu falei com o Espírito Santo, de cair e tal, mas uma das cenas mais marcantes da minha vida, de estar cheia do Espírito Santo, aconteceu quando eu tinha 18 anos, eu era muito recém-batizada e eu trabalhava numa companhia onde se digitava passagem aérea, passava o dia inteiro digitando passagem aérea, Só que tinha muitas pessoas que trabalhavam juntas naquele desk. A gente digitava fazendo o quê? Falando, conversando, e pá. Mas aí eu me lembro de começar a falar de Jesus. E eu comecei a falar bem leve, assim. E eu tava muito apaixonada por Jesus. Eu tinha acabado de me batizar, tava começando a namorar com o Alexandre e ele me levava mais pra perto de Jesus. Casem com quem te leva pra perto de Jesus, viu, meninas? E aí eu lembro que num momento veio o lanche e todo mundo quis lanchar comigo. E naquele momento fez uma roda, eu nunca vou esquecer disso. É porque eu era muito novinha também. Mas fez uma roda em volta de mim, todo mundo tava com a sua tapawarzinha, com o seu lanchinho, com a sua marmita. E eu não parava de falar. E eu não tinha muito conhecimento nem do que eu tava falando, eu tava falando das minhas experiências. Mas eu sentia que não era eu. Era muito engraçado, porque eu não parava de falar e todo mundo prestava muita atenção. E as pessoas que estavam prestando atenção não eram pessoas só da minha idade. A minha chefe estava sentada na minha frente. A outra, e eu falando, e eu nunca vou esquecer essa cena. E eu nem sei o que aconteceu com elas. Eu trabalhei lá, foi um relâmpago que passou na minha vida. Eu trabalhei 4 meses. E me lembro disso. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo, ele nos leva a testemunhar aonde a gente for, com quem a gente estiver. Ele nos enche, nos capacita. De repente você está falando, né? Essa semana eu estou contactando uma pessoa que eu estou tentando falar com ela, que ela está aqui em Richmond. Quero ver se eu consigo ser bênção na vida dela. Mas eu não estou indo pensando que eu posso, que eu tenho alguma coisa. Porque quem nos capacita é o Espírito de Deus. Então nós precisamos dele para testemunhar, né? E tudo isso que eu falei, né? Os temperamentos, né? O fruto do Espírito, o coração alegre, o poder para testemunhar, ele finda numa última coisa. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que glorifica a Deus. E esse é um grande teste. Quando você fizer alguma coisa que glorifica a você mesmo, você não está agindo pelo poder do Espírito. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, quem recebe a glória é Jesus Cristo. Quem recebe a honra é o Senhor. Então, se eu sentar aqui e pregar de uma maneira e chamar isso para mim,
pode ter certeza que o trabalhar não está sendo do Espírito, mas está sendo do meu braço. Agora, uma pessoa cheia do Espírito, a vida dela glorifica a Deus. Vai ter gente até que não vai gostar de você, talvez, porque às vezes não gosta mesmo. Tem um monte que não gosta de mim. Mas acontece que não tem como a pessoa não ver que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Não tem como ela não ver. Não tem como a pessoa não ver que você é cheio e que você e a sua casa glorificam o Senhor. Então essa é uma marca, mais uma marca e mais uma maneira de você saber que você tem o Espírito Deus enchendo você. Para encerrar, abre lá em Efésios 5, 18. Essa palavra vai fazer quase que uma comparação, né? Ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vou ler só até aí. Por que aqui nessa carta aos Efésios ele está falando, ele faz como versos, né? Vinho versus Espírito Santo. A bebida, o álcool versus o Espírito Santo. Porque os dois controlam você. As duas coisas podem controlar você. Uma pessoa embriagada, ela perde completamente o controle de si própria e ela passa a ser controlada pelo quê? Pelo álcool. Na verdade, é uma falta de controle, não é? E aí ela fala bobeira, ela fica um pouquinho mais, né? A pessoa que bebe já dá uma amortecida no corpo, fica mais relaxado, aí consegue dar umas risadas mais folgadas, né? Umas risadas mais escrachada, consegue dançar, consegue fazer, e ela vai perdendo o controle dela porque o álcool tá ali dominando. Só que aí ele fala assim, não perca o controle com o álcool, não perca o controle com o vinho, com a bebida, mas perca o controle, né? Se enche com o Espírito de Deus, porque quando você tá cheio do Espírito de Deus, você, Manu, vai perdendo o controle e deixando quem controlar? O Senhor. Ele vai te dirigindo, Ele vai te dando discernimento. Existe um texto que fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele perde totalmente a visão do que ele acha mesmo. E ele entra naquilo que o Espírito quer que ele enxergue, que ele veja. E muitos de nós, nós vivemos no nosso próprio entendimento. A gente controla, a gente governa, a gente decide. Às vezes eu vejo gente muito... Eu já fui assim. Já achei que eu era super uau. E fui enganada porque não tinha discernimento espiritual. Porque não consegui discernir. Agora, hoje em dia, eu tô mais esperta. E a gente, quando vai se enchendo do Espírito Santo, uma antena se liga. E a gente vai mesmo deixando Ele controlar, Ele mostrar. Essa semana, uma pessoa que participou do Big Brother, ficou bem famosa, jogou algumas músicas na internet, né? E eu fiquei super curiosa, porque eu sou pastora, mas eu sou plugada. Eu preciso estar plugada para saber o que está acontecendo, se está todo mundo vendo e ouvindo. E fui ouvir as letras. E uma das letras fala assim: sabe quando o santo bate? A gente fica até mais tarde. E aí eu fiquei pensando nessa letra, né? Que o santo bate. Com quem que seu santo vai bater lá na escola, né? O santo bate é justamente isso, né? Essa é uma expressão que fala assim: meu santo não bateu com o seu. É que na verdade o Espírito Santo não bate mesmo com todo mundo, não. Tem lugares que o Espírito Santo não quer entrar, não. Tem música que o Espírito Santo não quer cantar, não. E aí fica difícil carregar. Fica difícil misturar. Então, aprendam que, né, eu tenho aprendido isso todo dia. E eu percebo que tem momentos que eu preciso parar tudo e falar: Espírito Santo, me ajuda, porque eu tô cego. Me ajuda porque eu tô magoado, tô chateado, isso tá doendo, isso tá... Me ajuda. Nós, como crentes, precisamos entender que não há nada mais precioso para nós carregarmos
do que o Espírito de Deus. É dele depende a nossa vida, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional. Então, que a gente possa ser cheio desse Espírito, que você possa ter essa consciência. E como que a gente se enche? Né? Lendo a Bíblia, ouvindo músicas que vão te edificar. Eu não estou aqui falando que você não pode ouvir outras músicas. Não, você até pode, mas sabe, tudo tem um limite. Quando você vê que você só tá ouvindo música do outro lado de lá, tenta trazer, né? Percebe quando, às vezes, assim, eu tô ouvindo música, às vezes eu começo a chorar, porque a presença de Deus vem e toma conta da gente. Só que uma coisa que a gente precisa aprender é que a gente gosta de tomar café, o Espírito Santo não. Ele não vem para tomar cafezinho e vai embora visita. Ele quer morar. Ele quer, sabe, armar o tapetinho dentro de você, pôr o sofazinho. Não é só ir comer pão de queijo na sua casa. Então, ser cheia do Espírito Santo, leia a palavra, busque o Senhor, esteja, como a Suzy falou, uns com os outros, né? Busca estar também com gente que vai te ajudar nessa caminhada. Amém?